Bom, já quero, como sempre, agradecer a sua presença, sua ilustre presença, sua disponibilidade de vir contribuir com o nosso projeto, o Falando do Axé, que é onde a gente procura saber das pessoas amigas e que a gente sabe que são militantes e que são dirigentes das suas casas de santos, da sua história de uma forma mais serena possível. O senhor é? Hugo Ferreira de Souza, do Hotel Hugo. Do Hotel Hugo de Azançu. De Azançu. E o senhor fez santo como? Como é que foi essa história? Como é que o senhor chegou no Candomblé, essa trajetória toda? Essa trajetória foi bem tumultuada. Eu cheguei no Rio de Janeiro com 10 anos. Vindo de onde? Vindo da Bahia, de Camaquã. Camaquã, Itabunas, por ali, município de Canaveiras. E queria muito estudar, mas logo depois, nessa época que eu era contínuo, comecei a passar muito mal. Na verdade, era tipo alucinação, era receber muito santo, sabe? Era assim, até onde era psicológico, até onde era... E de tanto... A conturbação era tanta que eles viam, falavam, eu ouvia, eu sabia, então eu comecei a achar que ele era fingimento. E foi nesse inteirinho que, uma das vezes, se eu não fizesse uma determinada obrigação que eles haviam pedido, eles tocariam fogo em mim. Aí, isso era uma comunicação direta entre o senhor e o santo? Não, o santo virava e deixava recado para a mamãe. Ah, sim. E aí a mamãe falava assim, Hugo, o santo disse para você, nessa época, era botar dendê com durburu e acender a vela, botar um copo d'água. Eu falei, não, mamãe, fui eu que falei. Não tem santo nenhum. Não, eu falei, não tem. Olha, se tiver santo eu vou fazer. Me torou e eu vou acabar com esse... Rapaz, naquele dia, foi o dia que eu terminei o concurso de especialista para aeronáutica. Aquele dia eu fui para casa da minha irmã, me deu uma moleza enorme. E aí, contando para minha irmã o que tinha acontecido, ela falou, é bom de fumador. Eu falei, vou fazer de fumador, mas vou esperar o meu cunhado chegar, ele chegou às 6 horas. Aí, quando meu cunhado chegou, eu fui fazer esse bendito de fumador para melhorar o meu estado. Aí o bendito álcool explodiu em cima de mim, eu virei uma tocha humana. Opa. Isso ali no 2º andar, em Irajá. Quando eu ia me jogando pela janela, ele me pegou, me jogou uma coxa e conseguiu abafar. Ou seja, naquele dia eu fui para Andaraí com 1º, 2º e 3º grau de queimadura. Ave Maria. E fiquei entre a vida e a morte, né? A perna deu gangrena, a coisa ficou preta, perdi meu concurso, eu passei em 2º lugar de especialista para aeronáutica. Eu sonhava em ir para Agulhas Negras e dancei. O médico disse, olha, não tem como, porque a perna estava muito inchada, era 3º grau, levantava a pele, estava muito necrosada, não tinha condição. Iam amputar minha perna. Aí a psicóloga, até para poder eu ficar muito contente, ia ficar igual a perna do Roberto Carlos. Que consolo! E naquele dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Todo dia às 6 horas, eu não sei, na Bahia tinha tropa de boi, e o primeiro boi de canga saía com um montão de guiso, blim, 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 blim. Sim. E aí, 6 horas da tarde, eu entrava aquilo na enfermaria. E a minha perna saía sangue para tudo, era uma dor insuportável, como se estivesse queimando novamente. Naquele dia, não entrou. O vulto estava um vulto assim que eu evitava olhar. E aquele barulho continuava. Aí eu falei para ele, olha, eu não sei se você é Deus, se você é diabo. Mas eu sou muito novo, você tinha 14 anos, cara. Mas eu não posso, eu vou sair daqui, se eu não perder minha perna, eu vou sair daqui e fazer tudo o que você quiser. Aí assim foi. No dia seguinte a minha cirurgia foi suspensa, aí tinha até cirurgia da amputação. Da amputação, que eu passei com dieta zero. Aí aquela preparação toda, 7 horas da manhã, eu esperando a cirurgia, veio o café, eu falei, como? Eu estou de dieta. Não vai ter não.
Aí tinha um outro paciente, que o pessoal chamava de cearense, ele é o baiano. Eu pensei que tu te virou pacote, porque tinha 8 médicos em cima de você a noite inteira. Eu falei, não teve, não teve. Foi para a segunda vez, também foi transferida. Na terceira vez, a perna tinha granulado toda. O médico era um chinês e falou assim, olha, eu não sei o que é isso, mas isso é milagre. Eu não sei o que tu prometeu, mas tu cumpre. O chinês falou isso. O chinês. Olha, vamos fazer tricotomia, eu acho que a palavra era essa, tricotomia. Ia raspar minha perna igual um abacaxi, né? E fazer enxerto. E assim foi. Aí, 40 dias depois, eu já tinha saído do hospital. E aí, tinha que cuidar do santo. E o medo, porque era daquela época que homem candomblé sabe qual é o problema, né? Eu falei, meu pai não vai gostar dessa história. Vestir saia não vai... o machismo realmente naquele período era muito complicado. Aí eu me aportei na casa de Zilá, isso era em Campo Grande. Era uma casa de homolocô. Falei, não, vou ficar por aqui, que aí... Candomblé que era perigoso, né? Candomblé que tinha... Era taioba, peixe bagre, né? E tinha uma série de situações e aquilo todo mundo morria de medo. E na casa de Zilá não pôde, porque logo depois eu ia embora passando mal, a Zilá raspou santo com Marluce. Então ela tinha 1 ano de santo. Marluce de Jacarepaguá, né? E aí a Zilá, ela era nova de santo, e foi aí que Ivan entrou no jogo, para tirar aquele barco. Aí buscaram o pai Ivan e eu estava lá dentro. Ivan de Assam, meu pai, né? Filho de Tatá. Aí aconteceu a minha feitura ali com outro problema. Eu não bolei, a Zanson foi virado. E vira daqui, vira dali, e o meu pai falava, mas filho, como é que foi na Bahia? Como é que você fez santo lá? Não fiz santo lá. E fez, não fez. Aí fui perguntar ao meu pai carnal e minha mãe. Aí falaram, não, o senhor tem que descobrir, o senhor é pai de santo? Tem que descobrir. Não, a gente não revela segredo, não. Essas coisas não se contam, não. E aí meu pai teve que conversar com a Zanson e foi aí que meu cabelo caiu. E aí, depois disso é que se descobriu que aos 3 anos, lá em Camaquã, quando eu fiquei doido pela primeira vez, o meu pai... Porque o senhor ficou doido mais de uma vez? Não, fiquei. Aos 3, aos 7, e aos 14 eu estava lá. Foi assim. Na verdade, foram 3 vezes. Caramba. Essa com 3 eu não lembro, que foi onde aconteceu. Aí era a Maria Deus Dará. Aí raspou a cabeça, deixou só o coroquinho aqui, que era para as crianças não encarnarem, e acabou a história. Porque meu pai era coronel, meu pai lidava com cacau, então não se conta disso. Um filho do coronel raspado de santo, eu só descobri essa história quando meu pai morreu. Que aí eu cheguei no terceiro olho dele, ele desarmou, eu falei, para ter uma de guarda, tá pronto. Aí eu apertei a mamãe. Até o Rafael falou, pai, volta para Salvador, volta para Camaquã, que o senhor recupera a história de Maria Deus Dará. Eu falei, não, mas eu estou muito bem com a minha história aqui, não preciso. Esses 10 anos não me fazem falta, né? Até porque são 10 anos vividos. E foi assim que eu estava dentro de Jeje. Logo depois, eu e nessa época era minha irmã, a Gamo, né? Começamos a piscar o olho, namorar e vamos falar com o Ivan. E aí Ivan fez serenata pra gente e aí houve o nosso casamento. Nessa minha iniciação, teve a mãe da Gamo, que era a minha fomo, que foi um dos presentes que eu ganhei, que a Zanson deu, porque foi uma das pessoas mais especiais que eu já vi, dentro de santo. Foram basicamente 30 e poucos anos ali, criando todos os filhos, sem reclamar, sempre muito mãe. E a Foma era minha irmã, era a mãe da Auriceia, né? Ou seja, isso é para explicar que eu e a Auriceia somos filhos de Ivan. E nosso casamento começou ali também. E foi ali que aconteceu a nossa primeira filha. E logo depois a Zanson cobrou a casa. Aí eu fiquei muito aborrecido, porque eu ia sempre de encontro, né? Eu queria estudar, ainda tinha que cuidar de... Aí no primeiro barco, meu pai estava tocando, a Zanson estava virada, botaram a Iaú para dentro. Quando eu acordei, eu fui lá e tirei. Eu falei, não vou ser. Então começou a guerra comigo e a Zanson novamente.
E foi assim que eu vim para a religião. Meu pai, naquele período, acompanhou a casa, né, que eu era novo de santo, estava iniciando uma casa ali, foram 3 barcos que tiramos juntos, e até meu pai morrer, nós ficamos juntos. Eu acho que eu falei tudo já. Quase tudo, né? Mas é isso que o senhor está relatando, é uma coisa bastante interessante, porque não sei, eu posso dar um número exato, mas 99% do povo de Azançu que eu conheço, todo mundo entrou na marra, porque o santo bom esse tal de Azançu para trazer o povo no tranco. Verdade. Chamado é duro. É duro. Olha, teve um período, eu estava aborrecido com toda uma situação, cada mulher muito complicada, né? Sempre. E aí eu cheguei diante da casa de Azançu, a casa de palha, eu falei, por que o senhor não resolve isso? Toca fogo e tudo para resolver. E estava assim, serão 8 horas da manhã, rapaz. Fui para Cândido Mendes fazer inscrição, que eu ia fazer pós-graduação em África. Estou na fila do Itaú para pagar o bendito inscrição, a minha filha. Papai, você está sentado? Eu falei, não, Ângela, fala logo o que é. É que a casa de Azançu está toda queimada. Os bombeiros estão aqui em casa. Gente, foram 4 horas depois. Falei assim, gente, ele para planejar. Foi 8 horas, eram 12 horas a hora que eu estava lá, e a casa do mundo estava toda queimada. Aí vamos lá, botar o barro no chão, pisar, rezar, cantar, chamar Nanã, para poder fazer a taipa novamente, cobrir e tocar a vida. Mas eu não brigo mais com a Jansson, nem ele briga comigo, está tudo em paz, está tudo bem. Que bom para o senhor, né? Que bom para mim. Eu cresci, sim, é verdade. Até, e a relação com a Casa de Santo, o sacerdócio, o exercício desse sacerdócio, como é que o senhor percebe isso? Mas eu não quero um discurso espiritualizado, não. Quero um discurso humano, a sua experiência. Não é? Como é que o senhor, partindo dessa expectativa toda que o senhor tinha de vida, de ser militar, de entrar, enfim, para a aeronáutica e acabar às mãos de Azançu? Verdade. Aconteceu uma coisa muito boa nessa trajetória. Chama-se a humanização. Eu realmente consegui descobrir que dentro de mim há uma preocupação muito maior com o universo do entorno. Eu não tinha visto isso. Eu sempre digo para todo mundo, eu faria tudo novamente. Por mais que tenha doído cada queimadura, ou cada situação que é doída o tempo todo, vale a pena, porque eu faria tudo novamente. Porque a tua possibilidade de ajudar alguém, a tua possibilidade de ser alguém positivo, de construir alguma coisa além do seu quintal, é fantástico isso. Agora, fácil, lírico, suave, não é mesmo. Mas é possível. É possível, sim, você transformar isso, porque eu escrevi recentemente que nós conseguimos transformar. Só nós transformamos, né? E destruímos também. Então eu acho que essa casa aí, essa possibilidade dessa pessoa cuidar de outros e cuidar mesmo, de verdade, né? Literalmente. Né? Você sair do teu umbigo, porque você pega o outro filho, você pega a pessoa que você não conhece e ela transforma um membro teu, ela entra na tua vida, ela entra na tua alma, e fica grato, e você se soma. Tenho que dizer que é muito válido, e isso me engrandeceu muito. Quando eu digo me engrandeceu, estou falando interiormente. Sim. Porque você entra na história da vida daquela pessoa. Isso você se amplia. Sim. Né? Você se reproduz. E a religião é isso, né? A sociedade, a humanidade é isso, é se ampliar. Então, eu acho que o sacerdócio é basicamente isso que vale muito a pena. O outro é o ser humano, que é muito complicado. Né? Que por mais que você se esforce, por mais que você repita, que você tente, ele nunca... Eu não sei se é um processo social, eu não sei se
de repente egoísmo, é uma situação humana. Mas não deixa de ser um aprendizado Um também. aprendizado também, porque você está aprendendo, você se pesquisa. Sim. À medida que o outro diz não, você aprende não por quê? Até para não ser igual daí. Né? Você evolui o tempo todo. Sim. Isso. Então, o senhor está dizendo é que o candomblé, o exercício do sacerdócio, é transformador. É transformador, embora eu me sinta... Parece que a gente pesa, rapaz. Né? Não há trégua. Cada vez que você vai cuidar é mais um peso, é mais 1000 responsabilidades, é mais uma vida para você cuidar. E eu acho que você tem que ser feliz. Eu acho que aquilo tem que acabar bem. E você é responsável pelo outro ser humano. Então não pode entrar com a mentira, não pode entrar com o faz de conta, porque se entrar um faz de conta, você vai criar na vida da pessoa 10 anos de atraso. Imagina que você pensar que está dentro de santo e não está. Para cada um aceite também, não é só o ser humano. Vem o vodum. Vem o vodum, né? E o vodum não é humano, o vodum é flexível. Sim. Né? O vodum, ou você cuida dele e tudo bem, ou você não cuida dele e não está tudo bem. Ele não te ama, ele não te odeia, ele é alguma coisa tua para ser cuidada. Ele é água. Você torna potável e te fará bem. Não a tornou potável, ela vai te fazer mal. Sim. Né? E isso aí acontece com o feijão, isso acontece com a água, isso acontece com o fogo, ou ele te ilumina ou ele te queima. E isso é vodum. Né? Ou a fartura, você come demais e vai passar mal. Ou você divide com a terra, com a formiga, com todo mundo e você se amplia. Eu acho que isso é muito divino, isso é muito bom. Sim, muito divino. Apesar de doer. Sim. Não é fácil. Não é fácil. Não é doce. Não, todo dia você é desafiado. Cada vida, as pessoas são diferentes e cada um é um universo e que você tem que entender a vida de quem você não conhecia. Então a tua responsabilidade é muito grande de ajudar essa pessoa a se encontrar, a se somar, a dar tempo, que muitos são urgentes ou são parados. Né? Tem as duas situações e você precisa ser não só pai de santo, não só um doterna, mas você tem que ser psicólogo, você tem que ser amigo, E quando isso não acontece, eu acho que não valeu, não está valendo. Para mim não vale. E realmente eu ainda continuo, porque todo dia eu me dou de cara com uma situação séria para ser cuidada, viva. Né? O vodum está vivo, ele está pulsando. Então isso me deixa renovado. Eu acho que a palavra é essa. Eu me sinto renovado todo dia. Eu nasço todo dia. Sim. E com isso o senhor divide esse seu tempo com outra atividade, uma atividade profana, ou dividiu já uma atividade civil. O senhor tem algum... Ah, sim, desde a minha vida inteira primeiro eu queria ser executivo, né? Cortar meu barato, que ser militar também não deu. E fui contador, fui bancário, mas o vodum estava ali me administrando legal. Às vezes eu acho que ele é bem inteligente, você vai fazer, caramba, ele é bem perspicaz. E tem arte, né? Sim. Eu sempre fui artista. Na Bahia, eu esperava a chuva passar e desenhava no chão, na areia, nos barrancos. Tem turma linda na água, você tirava. Ou então vela colorida, eu ia fazendo aquelas esculturas e pintava esculpindo. Conclusão. Essa é uma atividade minha. Sou artista plástico. Venho militando dentro do Parque Lage, no Rio de Janeiro, no mundo, né? Tenho 3 prêmios, 2 nacionais e um internacional. E saí do Parque Lage, não saí não, fui para a rua trabalhar um pouco mais a questão do negro, a questão da religiosidade, a questão da educação na escola, porque realmente é uma situação gritante. O povo de santo, o povo negro está sempre andando para trás, por mais que a gente brigue, está sempre o capitão tomando conta, né? Sempre. E essa é uma maneira de você também desenvolver esse trabalho artístico, que é escultura, pintura. Minha mulher também é de teatro, ela escreve, e também temos um grupo de teatro. Os trabalhos acontecem dentro da exposição.
é sempre uma questão etnológica, é sempre a questão do negro. Um dia me perguntaram por que eu não abordava o índio. Eu falei, mas aí fica muito complicado, porque era só uma questão dos valores indígenas, né, que já foram todos eles aculturados. Eu falei, olha, é só você botar um cocar numa das peças minhas para poder dizer que o índio também é o dono da terra, tanto quanto o negro, né? Mas o dono da terra realmente é o índio. E a nossa herança é africana. Essa é a questão que eu estou lutando muito para ver se a gente consegue um espaço, né? Artista brasileiro é problemático. Também. Até esse aspecto da sua criação artística, é claro que o candomblé é profundamente inspirador. Há alguns dias atrás nós tivemos aqui o Antônio, que é o organizador do projeto Alabi Queto Jazz, que fundiu toques de candomblé com saxofone e ficou uma coisa muito bonita. O candomblé também lhe dá esse tipo de inspiração na criação, na sua criação artística? Não só os elementos que a gente usa, que são todos belíssimos, mas eu digo a estética do candomblé. Lhe serve de inspiração na sua criação artística? Não serve. Eu não uso, eu não lanço mão. Até porque a minha formação artística é preciso, a gente sempre tem um cuidado para poder você não rotular. Sim. E se eu pegar o meu trabalho e entrar com essa cultura, o trabalho fica regional, fica realmente rotulado, fica um trabalho de candomblé, e o meu trabalho é universal. A minha discussão, por exemplo, o trabalho que eu tenho premiado, está se falando da genealogia, da formação do ser humano, da riqueza de pai para filho, que isso também é candomblé. Mas eu estou falando disso dentro não só candomblé, né? Então, você pega um fio, o meu trabalho é de conduíte, você não encontra o final. Por quê? Porque não há final. Há uma mutação, há uma transformação, porque a cada volta há um enriquecimento. A cada filho, esse filho já soma toda a sabedoria do ancestral, atua e vai se produzir. Então, esse é o trabalho que eu desempenho. Agora, quando eu fui para a rua com essa cultura de falar de negro e falar de semente da terra, é exatamente mostrar que esta semente não morre nunca, né? Ela é plantada. O meu trabalho, por exemplo, eu uso pote, que é uma situação egípcia em que os negros tiravam as vistas e colocavam nos potes, acreditando que no futuro eles seriam recuperados. Então essa é a metáfora. Não é candomblé. Por mais que eu use a humanidade. Por mais que eu use a miçanga, sim. Por mais que eu use a cor, né? Mas não, eu tenho que tomar esse cuidado, porque senão envelopa o meu trabalho, ele deixa de ser entendido universalmente, passa a ser regional. E um trabalho regional é um trabalho que diminui muito, só serve para aquele olhar. Doutor, outra coisa, o senhor tem condições de apontar, ou se existe uma análise sobre as transformações do candomblé? Ou não é uma coisa que lhe preocupe? Mas dá para se perceber isso? Dá para perceber, sim, claro, e a transformação, na verdade, eu acho, é um pau de dois gumes, né? Por um momento eu acho até que é válido, porque os nossos anteriores, eles eram basicamente analfabetas. Mas também não precisava ser tão letrados, porque é uma religião de oral, transformação oral, você não tem... Então não havia necessidade. E hoje, quando ficaram tão sabidos, né, o que se dá conta é que se estão sabendo, você está preparado para saber. Aí é que entrou um problema seríssimo, porque a criatura não sabe o que está falando e está te perguntando. Porque é tudo compartimentado, par e passo. Deveria ser. Cada degrau. A formação normal. Sim, a formação normal. Mas com esse boom, né, com essa evolução... Internet, eu lembro,
quando tinha o computador não, o gravador dentro de um roncó. Eu lembro naquele dia todo mundo entrou em pânico. Como? Hoje, cara, é piada. Hoje o gravador é. E quando você vê a bagunça que se está fazendo com a informação, o cachorrinho sendo apresentado, você está entendendo? Quando as pessoas não sabem nem como é que essa religião foi formada. Né? Aí me traz o animal, me traz uma série de informações que só deturpa mais. E conclusão, eu fiquei burro, a gente não entende mais nada. Você está falando do cachorrinho que saiu com o Yaú? É o cachorrinho ou o contrário. Não, teve uma outra situação que foi uma pombagira, eu até peguei, porque a pombagira estava bem maquiada e com os peitos de fora, e o rapaz também. Aí eu falei, aonde que aquela imagem vai somar alguma coisa? O que era aquilo? E aquilo é apresentado para um grupo de pessoas. Você entende? Então isso deturpa, isso põe para baixo, nós ficamos cada vez mais desacreditados. Qualquer pessoa que entra vai ser, esse pessoal é doido, ele não tem informação, ele não sabe o que está mostrando. Eles mostram qualquer coisa. Então é nivelado por baixo. Eu acho que eu não disse uma coisa. Vocês têm que ser parabenizados pela essa iniciativa de estar registrando, de estar puxando pessoas sérias para falar sobre isso. Porque isso realmente valoriza, puxa para cima. E isso requer uma série de argumentação e pensamento que só soma. Isso vai de encontro, é trabalhar para que realmente não sejamos destruídos. O que o senhor falou é muito maduro e muito procedente, né? O conhecimento, querendo-se ou não querendo-se, a aquisição do conhecimento, ela é acompanhada do amadurecimento. Sim, lógico. Né? Um tempo é um requisito fundamental na aquisição de um conhecimento. Ainda que se a gente hoje leia todos os livros que tiverem no mundo, você tem que ter, não vai significar se eu não tiver a maturidade para compreender aquilo, como é a vida de todo mundo. Né? Certamente eu, aos 18 anos, não tinha condições de ter um entendimento que eu tenho hoje. É claro, o Poço Barré perguntando por que você é Ogã. Aí, você vai ficar como é que você vai responder isso, rapaz? Sim. Né? Então as pessoas estão meio que trocando o volume do conhecimento, da informação. Sim. Que informação não significa conhecimento. Porque o conhecimento, acho que é a soma. Do intelectual com a prática e a vivência. E a continuidade disso. Senão não cresceu, senão isso atrofia, você está indo para trás. E eu não vejo esse tipo de futuro legal, não está somando, me preocupa muito isso. Até porque há uma institucionalização aí. Né? Há muitas casas que são megas, né? E as pessoas são totalmente projetadas, a imagem é vendida. E aí me pergunta, e a dor ficou aonde? Porque quem veio lá de dentro veio machucado, veio surfa. Você entende? Está recém-sarado. Sim. Então, é utópica. Sim. Não consigo ver isso com bons olhos. Particularmente, eu não me preocupo muito com esse tipo de situação, porque a história já nos comprovou e comprova a cada momento que essas coisas no Candomblé definitivamente não funcionam. Pode funcionar hoje, pode funcionar amanhã, pode funcionar durante uma semana, pode funcionar até durante um ano, mas não funciona a vida inteira. Mas está destruído. Porque tem um negócio no meio disso, que é o santo, e que muita gente acaba desconsiderando, que chega um momento que ele bota o tacão dele no meio e aí acaba a brincadeira. Quantos famosos e badalados que a gente conheceu foram cobrados por isso, né? E e pagaram caro, né? Sim.
É com eles mesmo. Mas ainda estamos falando de minoria, né? Porque a massa aí é grande. Né? Mas eu acho que existe uma questão, que essa é uma discussão que eu quero puxar num outro momento, que é a utilização desses meios de comunicação que hoje estão à nossa disposição e de um custo baixíssimo, gratuito quase, e que a gente tem que lançar a mão disso para divulgar o que é bom dentro do Candomblé. Isso, a iniciativa aqui, que não é minha, não é dele, é uma iniciativa coletiva, mas se a gente for botar preço no que acontece aqui, no que a gente tem aqui, é um custo muito baixo, e que aquilo que a gente é capaz de fazer com esse equipamento doméstico é gigante. Basta querer fazer. A repercussão As pessoas de boa vontade têm que começar a se mobilizar, têm que começar a fazer. A gente já colocou essa estrutura aqui, que é uma estrutura doméstica, à disposição. Todo mundo que aparece com boas ideias, a gente convida, vem aqui, fala, a gente grava, a gente divulga, bota no YouTube, é de graça. Dá um trabalhinho ou outro ali na hora da edição, mas isso tudo aqui é muito... Vai para o mundo. E vai para o mundo, né? Muito caseiro, somos nós. Nós nos conhecemos, nós sabemos quem nós somos. Isso é muito honesto, né? E é isso que a gente procura. É verdade. Né? Então, essa discussão de nós e a comunicação, eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar e tem que começar a chamar o povo para falar. O povo bom tem que falar, porque o povo ruim tem propaganda balde no jornal, na revista. E a gente que é legal, como o senhor, tem pouco espaço, não acredita nisso, mas nós não estamos aqui para fazer propaganda. Né? O que, quando a gente discutiu a questão do grupo de estudo, um slogan que me ocorreu lá foi divulgar ideias. A preocupação do grupo de estudo não é nem formar opinião, é divulgar ideias. As ideias estão aí. É isso. Simples assim. Simples assim. E isso é muito bom, porque transforma, né? Isso com certeza vai somar a toda uma ideia ancestral que não passava. Agora, quando eu penso na gama negativa, na gama de usar espaço para nada, enquanto você poderia... Mas ainda há tempo de resgatar isso. Estamos lutando, né? Estamos lutando. Esse negativo eu tenho que fazer igual não é bom, passar uma caçar e mandar embora. É verdade. A última questão foi assim, estava uma briga de político aí, eu falei, por que não se faz um ebó e despacha o nome desse cara? Tanta gente, não é verdade? Tanta gente que faz em 3 dias, 7 dias, por que não despacha o nome dessa criatura? Não acontece. É verdade. Até, olha só, eu tenho certeza que a gente tinha muita história para contar, tinha muita conversa para avançar, mas a gente tem um tempo limitado aqui, que para mim é um inferno, porque na hora de fazer edição eu não quero cortar nada, e cada entrevista sai com um tempo diferente, tem coisa que a gente escuta a primeira vez, não acha que seja pertinente, mas na hora ali da edição ficou legal, está encaixadinho, aí eu vou deixando, então tem entrevista com meia hora, com 40 minutos, é um desacerto. Mas eu tento preservar o máximo possível, mas a gente tem um tempo. Né? Eu tenho certeza que essa história vai longe, como todos os que têm nos prestigiado aqui, tem muita história, porque são pessoas que fazem as coisas acontecer. Eu acho que essa é a diferença da qualidade dos nossos convidados. Né? Como eu disse, a gente não está aqui para fazer propaganda, a gente está aqui com gente que faz, que atua, que milita, que está lá no dia a dia, vendo essa coisa de perto. Transformando. Formando e transformando. De qualquer maneira, eu quero lhe pedir, para encerrar a nossa conversa, do sujeito que foi lá lhe procurar hoje, o senhor abriu o jogo, e a Zansu mandou falar para ele, manda ele fazer, que senão eu vou tocar fogo nele. Faz isso comigo, né? Olha, essa foi brava, essa aí foi difícil, né? Aconteceu, na verdade eu tô aqui fugindo porque estamos esperando lá.
E aconteceu ontem, sim, a pessoa está no hospital e eu tenho que voltar para poder abrir a cabaça, para poder pedir socorro, para poder a gente puxar de volta, né? Pedir, pelo amor de Deus, não está na hora, refresca. E eu estou aqui por isso, né? Estou exprimido, estão lá em casa esperando, né? Povo zelador, não tem tempo. Não é o tem dia, tempo. não tem hora. Não tem hora. E a Zansun sabe que eu estou cumprindo um papel legal, estamos de bem, não tem mais briga entre eu e ele, não. Legal. Tá, E é bom saber, eu cresci um pouquinho. É um santo que eu acompanhei de perto, porque a minha mãe é de Azançu, minha irmã é de Azançu, minha avó, minha bisavó era de Azançu, e eu tenho uma tia que é de Azançu, e eu sei como é que esse santo ele é. Ele é espirituado. E a minha relação com ele é um espetáculo. Mas se ele não fizesse isso, eu não seria. Com certeza. Não, eu gosto muito disso. E a minha mãe fez isso, foi mais ou menos isso. Minha mãe tinha uma ferida na perna que durou 7 anos. No dia que ela comprou o primeiro pano da saia de Azançu, a ferida Acabou sumiu. o problema. Não ficou nem marca. É isso, verdade. É só um chamado. E você cresce, né? Toda vez que você é punido, que lhe chamam a atenção, você entende. Ele tem que chamar por onde a pessoa entenda. E tem uma coisa maior, é que você não entende, que é o teu interior. Sim. Né? Você cresce por dentro, você se acalma, você evolui. Se compreende. Você se compreende. E essa palavra é muito boa, porque antigamente você falava assim, vê se se compreende. Descompreendido. Acho que ninguém mais fala isso, né? Porque é tanto descompreendido por aí. É verdade. Mas valeu, eu gostei muito. Eu achei Muito obrigado. O trabalho está muito bom e a gente tem que... Sempre eu digo, temos que aplaudir bons atos. É preciso aplaudir sempre, porque o outro precisa desse estímulo. Nós é quem agradecemos a sua presença e quando tiver festa de Azançu, nos avise. Com certeza. A gente aparece. Com certeza. Parabéns. Obrigado.